Olá, queridos irmãos e irmãs no Senhor. Sejam bem-vindos ao canal Falando com Cristo, onde mergulhamos nas profundezas da Palavra de Deus para entender mais sobre nosso amado Salvador. No vídeo de hoje vamos explorar um tema fascinante e maravilhoso, a eternidade de Jesus antes da criação do mundo. Prepare-se para uma jornada inspiradora através das Escrituras, que nos revelarão quem Ele era desde toda a eternidade. Antes da criação do mundo, Jesus existia como a segunda pessoa da Trindade, eternamente coexistindo com o Pai e o Espírito Santo. Ele era o Verbo, a Palavra de Deus, através do qual todas as coisas foram criadas. Jesus não teve um início, pois Ele é Deus eterno, sem começo nem fim. Sua natureza divina é revelada em passagens como João 1, versículo 1 a 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O apóstolo Paulo também afirma a pré-existência de Jesus em Colossenses 1, versículo 17, Ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. Isso mostra que Jesus não apenas existia antes da criação, mas também é o sustentador de toda a criação. O profeta Miqueias, séculos antes do nascimento de Jesus em Belém, profetizou sobre a origem divina do Messias em Miqueias 5, versículo 2, E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa profecia aponta para a natureza eterna do Messias que estava por vir. A Bíblia também revela que a obra redentora de Jesus já estava planejada antes da fundação do mundo. Em 1 Pedro 1, versículo 20 lemos, Ele na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestou-se no fim dos tempos por amor de vós. Outra passagem importante é encontrada em João 17, versículo 5, quando Jesus ora ao Pai antes de sua crucificação. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nesta oração, Jesus reivindica sua existência pré-encarnação e sua glória eterna junto ao Pai. Além disso, Jesus é descrito como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo em Apocalipse 13, versículo 8, e adorá-lo todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso demonstra que o plano de salvação através da morte sacrificial de Jesus já estava determinado desde os primórdios. Em resumo, antes da criação do mundo, Jesus existia como Deus eterno, o Verbo que coexistia com o Pai e o Espírito Santo. Ele foi o agente da criação, a origem de todas as coisas, e já era conhecido e planejado como o Salvador e o Cordeiro que foi morto desde os tempos antigos. Ao concluir esta reflexão sobre a eternidade de Jesus, podemos nos maravilhar com seu amor e graça sem fim. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo para nos dar a salvação. Que essa compreensão nos inspire a buscá-lo cada vez mais, conhecer sua palavra e viver de acordo com seus ensinamentos. Referências bíblicas. Item João 1, versículo 1 a 2. Item Colossenses 1, versículo 17. Item Miqueias 5, versículo 2. Item 1 Pedro 1, versículo 20. Item João 17, versículo 5. Item Apocalipse 13, versículo 8. Item Filipenses 2, versículos 5 a 11. Item Hebreus 1, versículo 3. Item Efésios 1, versículo 4. Item Provérbios 8, versículo 22 a 23. Item Gênesis 1, versículo 1. Item João 8, versículo 58. Item Isaías 9, versículo 6. Item 1 João 1, versículo 1. Item 1 Coríntios 15, versículo 47. Item 2 Timóteo 1, versículo 9. Item Tito 1, versículo 2. Item Efésios 3, versículo 9 a 11. Item Apocalipse 22, versículo 13. Item Hebreus 7, versículo 3. Item 2 Pedro 3, versículo 8. Item Romanos 8, versículo 29. Item Gálatas 1, versículo 4. Item Apocalipse 21, versículo 6.